Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Feliz Ano Novo, feliz boas escolhas. Estamos vivenciando a semana da Epifania do Senhor, da grande manifestação de Jesus para todos nós. Então, eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52, que diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e a irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero dizer para você que se você não assistiu o Evangelho de hoje ensina de ontem, depois que terminar aqui você volta e assiste, porque o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de ontem, quando Jesus ele vê aquela grande multidão faminta e ele sente compaixão. E os discípulos perguntam, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo todo? Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Quem assistiu sabe o que eu falei ontem. E hoje, depois que termina, todo mundo está de barriga cheia, está todo mundo saciado. Jesus então diz aqui, que ele obriga os discípulos a seguirem na barca, coloca-os na barca e manda eles seguirem caminho. Ele fica lá despedindo a multidão, e depois vai para o monte rezar. É tão bonito esse movimento. Domingo passado, eu presidi em 3 comunidades aqui na Bay Area, que é a região da Califórnia onde eu estou. E foi muito bom, foi maravilhoso, mas foi bem cansativo. Porque até tem uma distância entre uma comunidade e outra. Quando termina a missa, eu cumprimento todas as pessoas. Enfim, eu cheguei em casa muito, muito, muito cansado. Corpo cansado, coração feliz. Mas eu ainda fui rezar. Eu lembro muito bem que fui agradecer a Deus por aquele dia. É bonito esse movimento e eu aprendo com Jesus. Ele está com a multidão, ele ajuda as pessoas, ele realiza a sua missão, depois ele volta para a intimidade com o Pai. Diz aqui que ele foi para o monte orar, falar com o Pai. Então nós também devemos ser assim. A gente tem a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas obrigações, mas a gente sempre deve voltar para o essencial, para a melhor parte, que é a intimidade com o Pai, a intimidade com Jesus. E aí depois que Jesus rezou, ele vai ao encontro dos discípulos. E diz que o vento era contrário, a barca era agitada, os discípulos estavam cheios de medo. Jesus caminha sobre as águas, ou seja, ele caminha sobre o mal, ele tem poder sobre tudo. E os discípulos achavam que era um fantasma, ficaram apavorados. Jesus entra na barca, mas diz que mesmo assim, mesmo depois de Jesus dizer, olha, não tenho medo não, sou eu, disse que os seus corações estavam endurecidos.
Esclerocardia, é endurecimento do coração. O coração vai ficando enrijecido, vai ficando cada vez mais duro para compreender. Gente, imagina só. Eu imagino a paciência de Jesus para comigo, para com você, para com aqueles discípulos. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão e ainda sobrou. E agora, eles ainda não acreditam. É uma ignorância, é um coração duro. Eles não tinham compreendido ainda a multiplicação dos pães. Eu sei que, às vezes, diante de uma graça que a gente recebe, de um milagre que a gente recebe, de uma grande bênção que a gente recebe, a gente fica meio que reflexivo. Senhor, eu nem mereço, mas o Senhor me deu a graça, a tua graça. A gente fica meio que confuso. Por quê? Por que comigo deu certo? Por que com fulano não deu certo? A gente fica meio que espantado, meio que confuso. Mas isso não pode endurecer o nosso coração. Às vezes o nosso coração parece que está cada vez mais duro, cada vez mais frio, cada vez mais indiferente, cada vez mais insensível. É triste um coração tíbio, a tibieza. Parece que nada importa. Deus fala, Deus só falta gritar, Deus só falta desenhar. E eu, lá no documento do Papa Francisco, o último documento sobre o Sagrado Coração de Jesus, ele fala sobre um personagem de Dostoiévski que ele não tinha coração. E ele fala exatamente, esse personagem representa muito da nossa sociedade. É tudo muito razão, é tudo muito pragmático, é tudo muito prático, não tem coração. Eu não tenho mais sensibilidade diante das coisas de Deus, das coisas do céu. É como se eu não tivesse paciência para Deus, para as coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a gente está perdido. Porque se a gente está vivendo essa tibieza, essa dureza de coração, eu não vou perceber o Jesus que vem ao meu encontro, que me salva das minhas tempestades. E Jesus reclama isso. Em outra passagem ele pergunta: Pedro, por que você duvidou? Isso dói no coração de Jesus. Essa nossa dureza, essa nossa frieza, essa nossa indiferença, essa nossa insensibilidade diante da sua ação, diante do seu amor. Talvez você precise de uma boa confissão. Precise de uma graça especial para que o seu coração amoleça mais, se torne mais maleável para a ação do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.